Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, irmãos e irmãs que nos acompanham através deste meio de comunicação. Acolhemos todas as intenções que foram colocadas nos comentários da última publicação dessa página paroquial. Convidamos aqueles ainda que não reservaram uma mesinha com seu crucifixo, que possam colocá-lo, organizá-lo, para bem vivermos essa celebração. Acolhemos o Padre Márcio Macedo, nosso vigário, que irá presidir esta celebração. Celebramos hoje a gloriosa paixão do Senhor, recordamos sua morte, que é pascal, uma paixão que é bem-aventurada. A morte de Cristo é uma morte gloriosa, porque traz a vida para todos. É uma paixão salvífica. Ninguém me tira a vida, eu dou-a livremente. Celebrando nossa fé no crucificado ressuscitado, iniciamos em profundo silêncio e oração. Neste momento, o padre, diante do altar, se prostra. É um momento bastante significativo. Podemos dizer que este momento da prostração daquele que preside a celebração, neste caso o Padre Márcio, no início dela, a prostração para nós cristãos católicos tem um significado profundo. É quando o sacerdote se coloca no chão. Deitar, se prostrar, tem essa atitude de humilhação, de conhecer a fragilidade e a nossa humanidade diante do mistério, que se abre, que é o mistério da Semana Santa. O padre, prostrado, recolhido, significa a aproximação da humanidade diante de Jesus, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua humanidade, para suplicar em adorar de modo profundo esse mistério da Santa Cruz que estamos celebrando. E neste momento, o padre se coloca em pé e dá início à celebração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ouçamos a leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desconfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio.
vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado a matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo,
o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornai-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós é o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, um sumo sacerdote eminente entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado de tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome
acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esse se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu, os discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntas que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entregou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei, e nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximava-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiramos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus.
Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos ossos seus. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos seus judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que crucificaram Jesus. Essas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, podemos nos sentar aí na sua casa, na sua família e acompanharmos esta partilha desse evangelho, dessa liturgia da palavra, no dia dessa celebração da paixão de nosso Senhor. Peço licença para entrar na sua casa, na sua família, neste momento. Muitos de nós sabemos que para enfrentarmos as cruzes que hoje em dia o mundo nos prega, precisamos termos fé. E fé é o que mais está faltando para todos no mundo inteiro. Precisou-se acontecer o que está acontecendo para nos unirmos mais e vivenciarmos essa situação no qual estamos passando. Para nós notarmos, uma pandemia parou o mundo inteiro. Não foi só aqui, foi em tudo que é lugar. O mundo inteiro parou. Mas e você? Você que está em casa, você conseguiu parar e pensar: quem é que tu estás amando? Quem tu estás querendo como irmão, irmã? Quem está te acompanhando nesta caminhada de cristão? Ou você está vivendo um cristão plastificado? Você está vivendo um cristão que procura a igreja só quando você precisa, para os sacramentos, para algum motivo ou outro, ou um motivo até mesmo da sua vida, da sua saúde? Nós não devemos viver este momento que nós estamos tendo. E nem Deus deseja isso para nós. Nem Deus gostaria que nós passássemos por isso. Mas paramos, tudo parou. E hoje, primeira sexta-feira do mês, no qual, nesta Páscoa deste ano, vivemos essa separação do mundo inteiro. Muitos gostariam de estar juntos com familiares nesse instante, mas se reuniram em uma só família, a família doméstica, a tua família. E a tua família foi escolhida para viver esse momento da paixão de nosso Senhor. Qual é que será o sangue que a tua família está derramando nesse instante que precisa ser curado? Jesus quer curar este sangue derramado. Jesus quer curar a tua família, quer curar as coisas que estão te afastando do amor de Deus. Será que você não está afastado porque você escolheu isso por você nesse instante e você não consegue celebrar esse tríduo pascal?
A liturgia de hoje nos mostra que o profeta Isaías, desde lá do passado, já nos anunciou. No Natal, Isaías anuncia para nós que o filho de Maria vai sofrer. E hoje, na paixão de nosso Senhor, Isaías nos mostra como Jesus ficou e ficaria desfigurado. Então, qual será a dor? Qual será hoje o machucado que você quer curar na sua família? Qual é o machucado que você pode fazer que se torne sim a flor que precisa na sua família doméstica? Você sabe que para ter este canteiro que você projetou, você pai, você mãe, você avó, avô, você que mora nesta casa no qual você está com os seus filhos, você precisa cultivar este amor. E você está fazendo esta parte? Você está cultivando o amor como verdadeiro cristão, no qual Jesus pede para ti ser na tua família? Qual é a face que você está sendo na sua família? Será que de Jesus Cristo ou será que de Pilatos, que lavou as mãos e ainda perguntou qual é a verdade? Será que não existe tantas verdades na tua família que às vezes você poderia silenciar, escutar e depois questionar? Será que às vezes não é bom nós silenciarmos os nossos corações, a nossa mente, para não haver discussões na família, nos projetos, na própria igreja que você trabalha? Será que você às vezes fala a verdade ou será que você mais questiona? Na segunda leitura de hoje, Jesus nos apresenta também a forma de que todo sacerdote é eminente e ele precisa entrar no céu. Temos esse sacerdote, Jesus Cristo. E Jesus nos diz que foi provado por tudo, como nós, por exceção, no pecado. Como está a nossa vida de pecador? Como está a tua vida de pecador, de pecadora? Você está conseguindo fazer a vontade de Deus no reino que Ele apresenta todos os dias para ti? Será que você consegue fazer o seu exame de consciência? Será que você olha para os 10 mandamentos e faz com que a tua confissão seja uma verdadeira confissão ao lado de Cristo? As súplicas que você pede são as súplicas que Jesus quer sim escutar e tomar conta, e você está deixando ser de Jesus a tua vida? Qual é o teu pecado que você nesse instante apresenta para o Senhor? Diante do crucificado, nós podemos e deveríamos apresentar os nossos pecados. E hoje, a paixão de nosso Senhor, em João 18, 1, 19 e 42, nos mostra o verdadeiro sentimento que Jesus tem para cada um de nós. E esse sentimento é único. Esse sentimento é para a nossa vida inteira. Não é só para hoje, no dia da paixão dele, mas é para a vida inteira. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado, diz o comentarista para nós. E havia ali um jardim. O traidor Judas já estava nesse jardim. E aproximando-se então Jesus do jardim, Jesus questionou os soldados: a quem procurais? Hoje, meu irmão, minha irmã, hoje, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, Jesus te pergunta: a quem tu procuras na igreja? Na igreja que tu estás vivendo, a quem tu procuras? Será que é Jesus, o Nazareno, ou será que são outras coisas que não fazem parte do reino de Deus? Jesus respondeu: sou eu. Será que tu consegues dizer hoje para o mundo inteiro que tu conheces Jesus, o Nazareno? Jesus mais uma vez pergunta aos soldados. E hoje, no dia da sua crucificação, ele pergunta para você:
A quem tu procuras? Aonde tu estás procurando Jesus Nazareno? Aonde você está deixando se envolver pela fé que hoje transforma e remove montanhas? Segundo o evangelho também de hoje, Pedro, com sua bainha, com sua espada, cortou-lhe a orelha de um dos soldados. E Jesus diz: Pedro, guarda tua espada na bainha. Não vou poder beber o cálice que o Pai me deu. E Jesus diz: hoje, tu estás fazendo parte desta santa ceia do Senhor? Tu estás fazendo parte da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? A tua família, mesmo com defeitos, mesmo com pecados, vocês conseguem viver essa partilha, esse peso da cruz juntos? Você consegue caminhar com Jesus e fazer parte do reino de Deus? Segundo o Evangelho, todos os diálogos abertos que Jesus teve foram sim diálogos que procuraram dizer a verdade. E Ele mesmo procura e instiga a verdade neste Evangelho. Continuando o Evangelho também, hoje, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem você está negando na sua família? Será que você, esposo, não nega muitas vezes a sua esposa? Será que você, esposa, não nega muitas vezes o seu esposo? Será que você, como pai, como mãe, está fazendo o dever com o seu filho e sua filha? Filhos e filhas, será que vocês não estão negando os pais de vocês? Essa é a reflexão da negação de Pedro. Você, na sua família, quais as negações que você está fazendo ou que você está colocando que não é do reino de Deus, que não faz parte deste reino? Continuando o diálogo de hoje, Jesus levou bofetões. Jesus respondeu ao mundo inteiro às claras. Ele nunca, jamais ensinou as sinagogas às escondidas. Será que você, na sua paróquia, consegue fazer a prática do Evangelho de acordo com a vontade de Deus? Será que muitas vezes Jesus não pergunta para você, não responde mal diante das coisas da igreja? Será que você consegue dar testemunho da sua igreja? Será que você fala as claras de sua igreja? Ou você coloca a sua igreja a ser atentada pelo demônio? Novamente Pedro foi perguntado, e será perguntado: quantos Pedros hoje nós temos no mundo inteiro que estão se questionando, ou estão afirmando que ele não conhece Jesus? Será que muitas vezes você não é Pedro? Você desconhece todos os ensinamentos que você aprendeu na catequese, na busca da conversão, na busca dos grupos no qual você trabalha? Cuidado, quando às vezes a gente está na igreja e a gente consegue ser Pedro, negando Jesus Cristo. E continuando, Pilatos interroga Jesus. E hoje, muitos Pilatos do mundo inteiro interrogam cada um de nós e nos perguntam: quem ou o que é o reino para você? Jesus explica mais uma vez que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, o Pai faria qualquer coisa para tirar ele deste mundo. Mas o reino não era deste mundo. O Pai deu a salvação a ele. Mais uma vez, Jesus é questionado se é rei. E hoje, nesta crucificação, Jesus pergunta para você, meu irmão e minha irmã: será que eu sou o rei da tua vida? Será que eu sou o rei da tua família? Será que eu sou o rei dos teus filhos? Será que eu consigo reinar na tua casa? Quanto tempo faz que você não consegue fazer a sua oração, o seu silêncio, a sua prática, a sua devoção? Você consegue rezar, meu irmão e minha irmã? Tudo isso para ser entregue numa cruz.
Tudo isso para você, para nós gritarmos: solte Barrabás e crucifica-o, Jesus. Quantas mais vezes nós vamos gritar: crucifica-o? Será que na sua família você não está brigado com alguém, você não crucificou alguém e você não consegue perdoar este alguém? Tire Jesus da cruz. Não coloque Jesus mais na cruz. Temos tantos irmãos e irmãs afastados. Temos tantos irmãos necessitados da misericórdia de Deus, do perdão deste Deus imenso. Você está conseguindo tirar tantos irmãos que estão na rua precisando de um apoio, de uma palavra amiga, da cruz de nosso Senhor? Quantas mais vezes o Senhor vai gritar: tenho sede, e você não vai conseguir enxergar o que o Senhor tem todos os dias te oferecido, e você vira as costas para o Senhor? Hoje, meu irmão e minha irmã, o mundo inteiro grita: tudo está consumado. Mas só vai estar consumado se você permitir. O amor de Deus jamais se consome diante de nós. Pelo contrário, o amor de Deus vai estar hoje, amanhã e sempre conosco. E é Jesus, Jesus de Nazaré. E este homem que passou, explicou tantas coisas bonitas para nós, hoje pergunta: quem tu amas? Será que nós conseguimos amar Jesus? Ou será que nós colocamos tantos Jesus na cruz, hoje, amanhã e sempre? Para nós encerrarmos essa partilha, obrigado, meu irmão, minha irmã, porque você deu o seu sim por Jesus. Mas cuidado quando você coloca a sua cruz encostada na parede e quer caminhar sozinho. Ninguém caminha sozinho. Todos nós devemos caminhar com Jesus. Olhe aonde está a sua cruz e caminhe com ela. Ela é a tua cruz. Não existe a cruz do outro para ti. Ela é a tua. Caminha com a tua cruz e louve sim o Senhor, porque Ele, hoje, amanhã e sempre, te ama. E esse amor é profundo. Nós sabemos que na história, na vivência nossa de grupos de jovens, na vivência de casais como cristãos, sempre é cantado: ninguém te ama como eu. E nós sabemos que a gente pode viver esse amor. Então, nesse instante, nós vamos cantar Ninguém Te Ama Como Eu, para que nós possamos fazer essa reflexão deste Evangelho, para que nós possamos fazer este amor com Jesus de Nazaré, e que a gente possa escutar este canto e fazer a reflexão que a gente precisa. Sei que o padre hoje falou bastante coisas, bastante interrogações, mas o que fica para nós hoje, deste dia, é a cruz do crucificado. Ninguém te ama como eu. Ele deu a vida por ti, e Ele jamais vai cruzar os braços por ti. Ele vai continuar te abraçando sempre. E você, quantas vezes vai continuar cruzando os braços por Jesus, o Nazaré? Tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu.
Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. No seu altar. Se você não tem o crucificado, se você não tem o crucifixo, pegue a cruz do terço que você tem na sua casa. Pegue agora a sua família, reúna em volta desse crucifixo. Pegue a sua família agora, reúna eles em volta desse crucifixo. E cante, ninguém te ama como eu. Olhe para o crucifixo e diga que vocês amam Jesus, o Nazareno. Aquele Jesus que te ensinou a caminhar, aquele Jesus que hoje te chama a viver na cruz, aquele Jesus que hoje te tira da cruz, que Ele te coloca nas provações e faz com que a tua fé seja renovada todos os dias. Reúna, peça para sua família se aproximar mais de você agora, nesse instante. Junta toda a tua família agora ao redor desse crucifixo e cante, ninguém te ama como eu, porque é Jesus que hoje habita a tua vida, o teu coração, e Ele grita que te ama como o mundo inteiro. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Que bom vivermos esse momento no qual, nessa celebração da paixão, nós estamos vivendo. Que bom que você conseguiu viver este crucificado na sua família. Você não está aqui, mas a igreja está em você. A igreja doméstica que você está vivendo hoje um instante dessa paixão de nosso Senhor. Nesse momento nós vamos fazer então a descoberta da cruz. Vamos pedir para que o Senhor entre na nossa casa, continue na nossa família, habite nos nossos corações e que Ele possa sim reinar na tua vida. Acompanhamos este momento então do descobrimento da cruz.
Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvará, brilhando sobre o mundo que vives junto à luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Após essa adoração da cruz, que nós possamos viver nesse instante a oração universal pelo mundo inteiro. Nós agora, como igreja, nós rezamos pelo mundo inteiro que hoje sofre, que hoje padece. Rezemos pelas autoridades públicas, rezemos pela nossa igreja, rezemos pelo mundo inteiro, pelos necessitados e aqueles também que não creem em Deus. Hoje é essa prece maior que a gente faz para o mundo inteiro. E após cada intenção nessa prece universal, nessa oração universal que nós vamos rezar, nós vamos cantar Acolhei, Senhor, nossa oração. Cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração.
Pela Santa Igreja, para que o Senhor lhe dê a paz e a unidade e a proteja por toda a terra, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, para que o Senhor conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas como sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o Pontífice Francisco, que escolhestes para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo clero e pelos leigos, por todos os bispos, presbíteros, diáconos e ministros da Igreja, e todo o povo fiel, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pela unidade dos cristãos, por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor os reúna e os conserve na unidade, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade de fé e laços da caridade unos que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos que não creem em Deus e em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, encontre o Deus verdadeiro e a Cristo, o caminho, a verdade, a vida, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernidos os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho de boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos poderes públicos,
para que, inspirado nos direitos humanos, dirijam de tal modo as nações que todos possam viver no bem-estar, da justiça e da paz. Cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos o coração dos seres humanos, o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos que sofrem necessidades, para que o mundo seja livre do erro, da doença e da fome. Se abram as prisões, os exilados retornem aos doentes, tenham conforto e saúde. Cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos que padecem a pandemia do coronavírus, oremos a Deus pela vida, a salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocada pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecei-vos os que, heroicamente, têm cuidado dos enfermos e inspirados que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Oremos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre fielmente o alívio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Neste instante, como igreja, povo de Deus, cantemos a oração do Pai Nosso, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor Jesus,
que nesse instante habita a moradia de cada casa, que nesse instante entra na tua família. Senhor Jesus, habita espiritualmente o coração desses fiéis que se encontram nas suas casas, esses fiéis que hoje sempre rezam pela tua igreja, que formam a tua igreja. Senhor, habite o coração dos filhos e filhas, tantos pais, mães que sofrem nesse instante. Habite, Senhor, nesta santa comunhão, o coração espiritualmente desses fiéis, que eles possam comungar deste Cristo espiritualmente e que esse Espírito de nosso Senhor frutifique em seus corações a profundidade de uma santa Eucaristia. Que o corpo de Cristo hoje sempre esteja convosco e que une os corações de vossas famílias. As mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena, reparte o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: "Isso é meu corpo, por vós doado, tomai, comei." Pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nessa comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, Repartir o pão, onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão. Serás bendito, eterno Pai, o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos encerrando essa celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado por você deixar que a gente pudesse entrar na sua casa, na sua família. Obrigado mais uma vez por todas as pessoas que estão envolvidas nessa celebração, que nós não precisamos dizer o nome, porque Jesus conhece. Então, obrigado a cada um e a cada uma, obrigado por cada um que abriu o seu coração e se deixou se envolver por esse momento sagrado. Amanhã nós vamos estar juntos novamente às 19 horas. Então eu convido a você também a ter uma velinha branca, né, não usada, uma velinha nova, para que nós possamos abençoar esta vela e juntos pedirmos essa luz de Cristo que entre na sua vida, na sua família. O Senhor está contigo e Ele quer permanecer contigo. A cruz de Cristo é esta verdadeira passagem que Deus pede a cada um de nós. Todos nós podemos viver, sim, esta cruz, mas só cabe a cada um responder o chamado que Ele tem a fazer a cada um de nós. Ninguém te ama como eu, e Ele te ama. Ele faz por ti morada nova todos os dias. Então, nosso muito, muito, muito obrigado por todos e todas que de uma forma ou outra fizeram com que esse momento fosse propício e que a gente possa celebrar juntos muitas e muitas vezes. Agradecemos também ao Padre Jorge, que mesmo na oração está conosco, pároco desta comunidade, e que a gente possa viver esses ensinamentos. Obrigado, comunidade Santa Clara, obrigado, comunidade Nossa Senhora do Carmo, obrigado, comunidade Nossa Senhora da Conceição, obrigado à nossa comunidade São Francisco e obrigado à comunidade São José por nós estarmos juntos como família e celebrarmos juntos este momento da paixão e morte de nosso Senhor. A missa começou ontem, então hoje é a continuação deste trido. Então nós não temos a bênção final agora, né? Então você continua celebrando ontem, hoje e amanhã sim. Amanhã nós vamos traçar o sinal da cruz na nossa vida. Então que a gente possa celebrar esses 3 dias como verdadeiros cristãos que somos. Que a gente possa ser de Cristo e viver por Cristo, porque nós estamos por Ele e vivermos por Ele é lucro. Então que nós possamos olhar para a cruz do crucificado hoje e lembrarmos de tantas dores que nós precisamos tirar da nossa vida e da nossa família. Agora eu darei a bênção, então, que diz no missal, então, sobre cada um de vós que está, né, presente aí na sua família. Então que você possa ficar de joelhos se for possível e pegar esta cruz que você tem aí, esse crucificado que você tem, e clamar a Jesus que esteja hoje e sempre na tua família e que Ele jamais possa, né, te abandonar, porque Ele não te abandona. Eu sei que abandona muitas vezes Ele, então Ele jamais vai te abandonar. Então você hoje reze para Ele e peça, porque Ele vai te escutar. Nos pés dele estava Maria e hoje Ele entregou a humanidade inteira à sua mãe. Então que nós possamos estarmos hoje junto com Maria aos pés da cruz de Cristo e que a gente possa ser, sim, filhos e filhas dele. Que a vossa bênção de Deus desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso poder, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa tarde. Ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos.
tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam. Não vê o bem que fizestes por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer. E ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chamas meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer. Serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás. Oh,
vitória.